Dr. Tufi, como era conhecido, filho de imigrantes libaneses Tufi Nader, nasceu em 19 de setembro de 1913, na Vila Rubim, no centro de Vitória. Estudou veterinária, mas dedicou parte de sua vida à política. Foi vereador, deputado estadual e prefeito de Vila Velha. Na entrevista que você vai ver agora, ele contou à TV Assembleia um pouco dessa trajetória. Dr. Carlos Lindenberg foi indicado governador do estado. Ele era meu padrinho de casamento. Está explicado aí. Aí eu saí como candidato, saí trabalhando para ele com o caminhão, os caminhões que tinha transportando gente e tal. Fiz o ambiente. Aí daí a um ano tinha eleição para vereador e me jogaram na fogueira e eu lá fui como candidato a vereador, fui eleito. Durante o mandato como prefeito de Vila Velha, Dr. Tufi investiu em progresso. Construiu a atual sede da prefeitura, fez a primeira obra de macrodrenagem da cidade e levou a iluminação pública a vários bairros, inclusive a Barra do Jucu, uma promessa feita ao sogro. Essa foto aqui foi a inauguração da luz elétrica na Barra do Jucu. E aqui a gente vê vovô com minha avó, né? Barra do Jucu era um motivo muito especial para ele, porque na Barra do Jucu ele viveu no início da vida. Minha avó era da Barra do Jucu, foi onde ele conheceu minha avó, né? E ele viveu ali grande parte, né? Dois tios meus, Márcio e Marcos, nasceram na Barra do Jucu, depois vieram para essa casa. E a luz elétrica foi uma promessa que ele fez, até um fato pitoresco. Ele fez uma promessa a meu bisavô, pai da minha avó, que ele não... Aliás, foi uma promessa e um pedido, né? E que o meu bisavô pediu para que o vovô inaugurasse a luz da Barra antes dele falecer, antes do meu bisavô Pedro Valadares falecer. E meu avô, toda vez que ele conta essa história, toda vez que ele contava, né, essa história, ele se emocionava bastante, porque foi um fato que marcou bastante a vida dele. E aí, quando teve a inauguração da luz elétrica, foi um pouco antes, com uma certa dificuldade, porque Vila Velha sempre teve pouco dinheiro. Isso é uma característica de Vila Velha, a arrecadação do município sempre foi baixíssima. Se hoje é baixa, imagina aquela época que Vila Velha era só o centro de Vila Velha, não era nada. E daí foi com muito custo que ele conseguiu levar a luz elétrica e, assim, 2 meses antes de vovô terminar, né, os caminhos da luz pela Rodovia do Sol, infelizmente ele não conseguiu mostrar para o meu bisavô a luz elétrica inaugurada, mas de qualquer modo ele conseguiu inaugurar. E aqui a gente vê até que minha avó está de preto, né, porque ela ficou de luto muito tempo, né. Ela é uma senhora ela era bem tradicional, né, isso era um ponto, né, que eles tinham um pouco assim de divergência. Ele era um pouco mais aberto, ela era um pouco mais tradicional, mas os dois se combinavam bem. Mas a paixão pela política, Tufi Nader não conseguiu passar para os filhos. A herança somente foi abraçada pelo neto Juliano Nader. Como eu convivi bastante com ele, né, era jantar, era almoço, café da manhã, muito junto, eu sentava ao lado dele na mesa, né, desde pequeno sentava ao lado dele na mesa, na cabeceira da mesa, e aí a gente conversava diversos assuntos e a maioria dos assuntos sempre desagavam em política. E isso aí foi fundamental e eu acho que se não fosse isso, hoje eu provavelmente seria mais um estudante de Direito e não presidente de um partido em Vila Velha, né? Não ia ter essa paixão pela política. Foi fundamental. Eu acho que mais do que fundamental foi minha única motivação foi o exemplo que ele me deixou. Mas quem conheceu o Dr. Tufi garante que o profissionalismo e a responsabilidade não ficaram restritos à política. Também o acompanharam em sua empreitada como empresário. Com o amigo Elcio Rezende, abriu uma rede hoteleira e o primeiro hotel da orla de Vila Velha. Logo que cheguei em Vila Velha, em 1954, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi Tufi Nader. Dr. Tufi, como nós o chamamos, sempre muito gentil, e na ocasião ele era deputado estadual.
E foi um momento muito rico da vida de Vila Velha, porque o Tufi era um homem muito inteligente. O Tufi gostava de Vila Velha talvez mais do que ele próprio. E ele, na Assembleia Legislativa, ele trabalhou efetivamente para Vila Velha. Na eleição seguinte, ele foi eleito prefeito do município de Vila Velha, em 1958. E nós, então, tivemos aí a nossa relação, eu como comerciante no centro de Vila Velha, e ele praticamente vizinho lá do meu comércio, nós fizemos uma amizade duradoura que depois virou negócio. O tempo correu, ele deixou a política e me convidou a participar com ele na criação do primeiro hotel de porte inaugurado na orla da Praia da Costa. Isso foi no ano de 1970, quando o Bandes estava começando, e o Bandes queria fazer alguns hotéis no Espírito Santo, e nós apresentamos o nosso projeto, e esse projeto foi aceito. O finado, sempre presidente, sempre administrando, um trabalhador incansável. O Dr. Tufi tinha uma dedicação aqui pelo hotel, chegava a ser impressionante. Apesar de toda a dedicação ao trabalho, Tufi Nader era muito presente na família, que ele fazia questão de ver sempre reunida. Foi um exemplo até na questão, né, da hora do almoço, né, reunia todo mundo na mesa. Tanto é assim que aqui é uma casa que tem muitas mesas, porque essas mesas são exatamente onde a família se reúne, né, até hoje se reúne, apesar do falecimento dele. Né, se reúne e dedica essa reunião em memória dele e em memória da minha avó, que foram pessoas que sempre cativaram, né, sempre buscaram as pessoas, sempre aproximaram, trazer as pessoas. Eles eram bem humanos, bem humanos. Foi um supridor da casa, quer dizer, não deixava faltar nada, fazia questão da fartura, porque ele gostava de se alimentar bem e que os outros também o fizessem. E, vamos dizer, como supridor, ele se preocupava da água mineral até a compra da semana. Eu tive a felicidade de poder tê-lo acompanhado até o supermercado na sexta-feira, onde ele fazia questão de empurrar o carrinho e pagar com cartão de crédito e brincar, etc. Os 6 filhos, 20 netos e 11 bisnetos são fruto de um casamento de 72 anos com a Natália Nader. Um amor à primeira vista e um relacionamento como poucos. Ele se emocionava ao lembrar dessa história. Estava conversando na porta da venda, quando eu vi um casal correndo e brigando, não sei por quê, por causa de ovos, ou coisa que eu valha, ovo. Era minha mulher com o irmão. Ela me tocou. Senti que era a minha mulher. Sabe o que é isso? Não sabe. Eu senti que era a minha mulher que estava ali. E daí comecei, fui assediando, comecei a namorar com ela. Até no dia do falecimento da minha avó, foi exatamente no dia do aniversário de casamento de 71 anos dele, de casado, 71 anos de casado. E isso, assim, para ele me confidenciou isso, que ele tinha pedido à Nossa Senhora que ela já estava um pouco, né, já estava bem debilitada. E aí, no dia do falecimento dela, ele confidenciou para mim, nós estávamos aqui nessa varanda, e ele confidenciou para mim que tinha pedido a Nossa Senhora da Penha, que ele era muito devoto à Nossa Senhora da Penha, isso é um fato bem pitoresco. Ele tinha pedido a Nossa Senhora da Penha que esticasse a vida dela até a data de casado, né, do aniversário de casamento deles. E aí ele obteve essa graça de Nossa Senhora, né, foi uma coisa muito especial para ele contou sempre, né, e ele relembrava isso algumas vezes quando a gente estava junto. E o amor deles foi assim, uma coisa muito de cumplicidade, né, de certeza de que eles estavam fazendo a coisa certa. E hoje a família é a prova de que eles fizeram a coisa certa. Além da grande paixão pela esposa, Dr. Tufi era um apaixonado pelo mar. E ver o mar foi seu último pedido antes de morrer. E ele nadava muito,
né? Ele fez parte do Clube Álvares Cabral, foi sócio do Clube Álvares Cabral, né? E nadava bastante. Na época ele morava na Vila Rubim e era muito próximo ao mar, então ele fazia natação, etc. E aí, não sei se foi um fato especial na vida dele, essa relação com o mar, mas não por coincidência, todos os filhos deles, né, todos os filhos dele e da minha avó, começam com mar. Então é Márcio, Marcos, Marcelo, Marciano, Margarida e Marília. Todos eles começam com as 3 letras que formam a palavra mar. Seja como homem público, empresário ou pai de família, Tufi Nader deixa um belo exemplo de vida. Sobre a política, ele dá uma dica. Que eles olhem mais para o povo em si, para a terra onde eles estão, e procurem ajudar o desenvolvimento e a melhoria de vida da turma. Desenvolvimento do local e a melhoria de vida do pessoal, através de atuações honestas, atuações limpas, que não perde nada. Eu hoje me sinto, vamos dizer assim, resgatado do meu esforço. A palavra que eu poderia dizer, descrever dele é exemplo. Isso aí sem dúvida, a palavra que eu tenho para dizer que meu avô, Dr. Tufi, deixou foi exemplo.